remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Bom dia, igreja, aqueles que nos visitam via internet, uma alegria recebê-los aqui. Vamos meditar na palavra de Deus, lembrando que aqueles que nos assistem pela internet, nós já ofertamos a Deus o culto através da liturgia. E agora nós disponibilizamos a pregação. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Estou pregando uma série de mensagens nas parábolas do Senhor Jesus Cristo. Começamos domingo passado. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã, porque já cantamos e fomos edificados quanto à rocha, que é Cristo, o fundamento da igreja, também o fundamento da nossa fé. E que agora, na pregação da palavra, o Senhor fale aos corações, cumprindo o propósito para o qual esta pregação será ministrada. Perdoa os meus pecados e me ajuda
a praticar esta palavra, porque é um grave alerta a todos nós. No nome de Jesus. Amém. A urgência de uma profissão de fé autêntica. A parábola dos dois fundamentos. Semana passada, nós tratamos da parábola do sal da terra e da luz do mundo. Essas duas parábolas têm em comum uma exortação à coerência. Os discípulos precisam ser coerentes. Deve haver uma harmonia entre aquilo que se crê e aquilo que se pratica. No sermão de domingo passado, final das bem-aventuranças, aprendemos sobre a necessidade de funcionarmos no mundo conforme os propósitos de Deus. Os discípulos devem aplicar em suas vidas a ética do reino. Nesta manhã, por esta parábola, Jesus descreve uma cena. A construção de uma casa sobre dois tipos de terreno. Seu foco é na atitude do construtor ou da construtora. Um deles é considerado prudente e o outro, ou enquanto o outro, é imprudente. A Escritura registra. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O objetivo do Senhor Jesus é ensinar acerca dos benefícios de praticar a sua doutrina, que aqui é colocada como a rocha. Em oposição, dentro do contexto, a prática dos religiosos da época, os fariseus e escribas, alguns deles que apoiavam sua fé na religião por méritos das obras da lei. No capítulo 5 a 7, Jesus instrui os seus discípulos, mas sempre contra um pano de fundo de certas religiões instituídas. Em alguns ramos do farisaísmo e os escribas entendiam que seguir as tradições e as interpretações da lei de Moisés levavam de alguma forma a pessoa ao reino dos céus. E assim, Jesus confronta esta religiosidade, no sentido de dizer claramente no início desse sermão: se a sua justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, devemos ter em mente que aqui muitas pessoas colocavam toda a sua confiança sobre a tradição e a justificação por meio das suas obras. E o Senhor Jesus, então, é neste contexto que ele diz: cada um de vocês deve fundamentar a sua vida na doutrina de Cristo. O meu assunto, como eu já anunciei, é a urgência de uma profissão de fé autêntica. O meu objetivo é encorajá-lo a viver como uma cristã, como um cristão sincero e obediente ao Evangelho de Jesus. Coerente, discurso e prática. Visto que um dos temas, o tema desses 2 anos em nossa igreja, um deles é o discipulado cristão.
então viver como cristão sincero, obediente. Por quê? Pois apenas este tipo de cristão estará seguro no dia da adversidade. Os falsos crentes, ou aqueles que são incoerentes, não estarão seguros. Quando nós olhamos para esta parábola, eu quero destacar dois aspectos contextuais. O primeiro aspecto é o climático e a prática da construção ali. E o segundo aspecto é teológico, sobre o juízo de Deus. Nesse primeiro aspecto do contexto, para entendermos a passagem, sobre o clima. O clima ali é seco, em alguns lugares semidesértico. As chuvas aconteciam, a pluviometria, ou seja, a quantidade de chuvas, é parecido com a Inglaterra, que chove em 300 dias na Inglaterra, em 50 dias chove em Israel. Então você percebe que há uma escassez de chuva, mas não há escassez de água. Chuvas repentinas e enchentes são capazes de destruir as casas construídas no terreno inseguro. O que acontece, Jesus se remete aqui, é que apesar de demorada, a tempestade pode chegar. E quando ela chega, geralmente ali na região, chega de maneira repentina, inesperada. E geralmente destruidora. Quando no norte, as geleiras se derretem e lavam o território com enormes trombas d'água. Alguns construíam suas casas próximo desses córregos secos e outros mais afastados nas rochas. Então é esta figura que o Senhor Jesus se remete. E nós sabemos a destruição que a enchente provoca. Nós não estamos assistindo, ontem mesmo, olhando em São Paulo, em algumas regiões sudeste, aconteceu no começo do ano na região sul, cidades inteiras inundadas. A enchente provoca destruição. Aqui essa igreja é muito jovem, mas não tão jovem assim. Mas aqueles que assistiram em suas TVs às cenas de destruição causadas pelos tsunami no Japão e na Indonésia. A enchente provoca destruição. Eu li um artigo de 15 sobreviventes a tsunami em um jornal brasileiro, acho que é BBC Brasil. E desses 15 relatos que enfrentaram essa situação, o que havia em comum esses relatos é que tudo parecia muito bem. Um pescador foi para a beira do mar tomar café. O bombeiro, o comandante do navio, guiando a sua frota. Todos eles tranquilos. Um dia lindo, calmo, que pode tornar-se rapidamente numa cena caótica de desolação. Então, estes relatos têm em comum que estava tudo muito bem, aparentemente seguro, tranquilo, ensolarado e calmo, mas que quando eles menos esperavam, a cena transformou-se em uma situação caótica. Sua vida pode passar por isso? Talvez a sua vida esteja assim. Estava tudo indo muito bem, tranquilo e calmo, um dia ensolarado, e de repente, tudo se escureceu. Em que você tem colocado a sua fé? Esta parábola chama a atenção para o julgamento de todos, que todos irão enfrentar. Os
prudentes e imprudentes, se depararão com o trono de Deus. Agora a questão teológica. Jesus se refere a esta desolação causada pela enchente, porque é uma figura escatológica. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, trovões, relâmpagos, terremoto e enchente aponta para o dia do juízo. Então, Jesus chama atenção para o julgamento que todos enfrentarão. O dia final, em que, por meio de Jesus, Deus julgará os homens mediante o Evangelho. Neste dia, todos serão julgados, reunidos, em sua presença. Todos serão reunidos em sua presença diante do trono. Aqueles que professaram sua fé em Jesus, justificados pela sua obra, serão separados para a salvação. Mas aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, aqueles que rejeitaram a obra de Cristo, serão destinados para o castigo eterno. Então nós temos aqui tanto a referência cultural quanto a referência teológica. E é importante para interpretarmos esta passagem. Tem duas perspectivas de interpretação. Jesus está tratando da firmeza do crente para os dias difíceis da sua vida, ou está tratando da vida do cristão para o dia final? Creio que a segunda é a mais adequada. Jesus se refere à segurança que devemos ter nele para quando este dia, o dia do julgamento, chegar. Porque escribas e fariseus apoiavam sua fé na tradição, no tradicionalismo. Apoiavam sua fé na religião das obras. E assim, facilmente poderia ser destruído por ser um solo frágil como a areia. Mas aqueles que ouvem a palavra de Cristo, a sua doutrina e a praticam, resistirão no dia mau. No versículo 24 a 27, nós estamos tratando de uma conclusão. É a conclusão do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Qual é o objetivo de Cristo com essas palavras finais? Persuadir você à obediência. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Jesus utiliza um contraste. O solo rochoso, o solo arenoso ou poroso. E por meio desse contraste, Jesus anuncia o benefício da prática do Evangelho. Aqueles que praticam o Evangelho permanecerão. E os que rejeitam este Evangelho de que Cristo é suficiente e único para perdoar os seus pecados e te salvar, quem rejeita está edificando a sua vida sobre areia e está correndo risco. Não é uma alegoria, mas nós podemos interpretar da seguinte maneira: a casa se refere à sua vida, à sua fé, ao passo que a rocha e a areia, aquilo que sustenta a sua existência, as motivações do seu coração. Assim, a vida edificada sobre a rocha, que é a doutrina de Cristo, permanece, mas aquele que edifica sobre a areia, a doutrina dos homens, sofrerá completa destruição. O prudente edificou a sua fé, a sua vida sobre Jesus e a obra salvadora. Portanto, aqueles que colocarem a sua vida sobre esta base resistirão às tempestades. Resistirão o dia da enchente, tanto no presente quanto no dia da ira e do juízo futuro. Mas aquele que ouvir este evangelho e rejeitar esta graça será destruído na calamidade do juízo de Deus. Será destruído e derrubado como uma casa que é edificada sobre areia.
Qual é o fundamento da sua vida? Jesus ensinou que o fundamento das nossas vidas é estabelecido no coração. Como lemos, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o seu coração, aí estará o motivo em que repousa toda a sua vida e sua esperança. Aquilo que você mais deseja. Aquilo que você gasta mais tempo. Aquilo que você prioriza na prática. Ah, não, eu sou cristão, mas o que você prioriza? Aquilo que você prioriza na prática. Este é o fundamento principal da sua vida. É aí que você está colocando a sua fé. É aí que você está colocando a sua confiança. E a pergunta deve ser: estou construindo como homem prudente sobre a rocha? Ou estou edificando como o homem imprudente? Você pode estabelecer como fundamento, entre outros, a sua saúde. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Alguns aqui riram porque lembram, outros não, né? Porque nunca viram. O trabalho. Trabalha, gasta todo o seu tempo, prioriza na prática, é o que mais deseja, é o motivo da sua vida. Preocupação com o sustento. 3 trabalhos. 4 trabalhos. O prazer pecaminoso. O pecado em que você está vivendo. Você pode colocar o seu próprio casamento. Os filhos que Deus te deu como bênção, podem se tornar pequenos ídolos. A carreira profissional, um ofício religioso, os vícios. Em que fundamento você tem depositado a sua esperança? Lembre-se que a enchente não avisa. Hoje parece ser um dia ensolarado e calmo. Mas não significa que ao final do dia isso se manterá. Por isso nós cantamos o hino. Bem de manhã, embora o seu sereno pareça um dia calmo a anunciar, vigia e ora. O teu coração pequeno, porque um temporal pode abrigar. Se o teu filho não existir, se você for demitido amanhã, se você for diagnosticado com uma doença grave amanhã, ou hoje, o ensino da passagem é que se o seu fundamento não for Jesus Cristo, se não for o Evangelho, tudo pode vir abaixo em qualquer momento. Pode ser no presente, mas com certeza será a sua ruína inútil no dia do juízo de Deus. Se o fundamento não for Cristo, tudo pode vir abaixo em qualquer momento. Em que você tem depositado toda a sua confiança? Qual é a motivação principal do teu coração? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Este é o fundamento da tua vida. E Jesus pede para examinarmos. Se colocamos sobre a rocha, ou se temos posto a nossa vida sobre a areia. Um desses relatos que eu li diz assim: não parecia onda assassina, isso aqui é da
Indonésia. Não parecia a onda assassina que a gente vê nos filmes. O que vi no início foi apenas uma inundação repentina, que trouxe uma grande quantidade de água. Mas à medida que a inundação se aproximava, começou a ganhar velocidade. Finalmente, chegou ao nível da rua e a água continuou a subir. Estava procurando a saída mais próxima, mas sabia que não conseguiria. Então, fechei os olhos e orei e me preparei para morrer. Felizmente, chegou ao nível da rua e parou. Este é um dos sobreviventes na experiência de um tsunami. Um pescador. Um policial, um outro capitão de navio diz o seguinte: o mar estava bastante calmo e o céu claro e azul. Eu disse à minha equipe, que dia perfeito para estar no mar. Depois do café da manhã, nós fomos ao convés do navio para assistir o estagiário mergulhando. De repente, senti a embarcação levantar-se, girar para a direita e para a esquerda. Não tínhamos ideia do que aconteceu. Meu instinto me disse para ligarmos os motores e irmos para o meio do mar. E quando vi em direção à costa, uma grande onda atingiu a praia, varreu guarda-chuvas, cadeiras dentro do mar. É sobre isso que o Senhor está falando. Sobre o dia inesperado do juízo final. Em que você está colocando o seu coração? Será suficiente para resistir a este dia? Se não for Cristo, não. Tanto em Mateus como em Lucas, por exemplo, Jesus censura os fariseus e escribas de colocarem como fundamento das suas vidas a salvação por meio das obras. Um fundamento frágil e instável como areia. Ao invés de apoiarem sua fé em Cristo, apoiavam-se nas suas tradições. Mas em que você tem colocado a sua fé? Assim, o desafio é realizarmos um autoexame quanto à nossa profissão de fé. A sua pública profissão de fé é sincera? Então, a prática do Evangelho será a meta da sua vida. Obedecer o Evangelho como ele é. Mas se a sua profissão é falsa, a sua desobediência persistente ao Evangelho te acompanhará até a condenação eterna. Em Mateus 5, 13 a 16. Fomos chamados a ser e a agir no mundo como sal e luz. E hoje, somos chamados à coerência. Examinarmos se a nossa fé é sincera. Porque somente esta fé, suportará o dia da adversidade. Tanto no presente, quanto no dia vindouro. A vida daquele que ignora a palavra de Jesus não suporta a tempestade. Aqueles que ignoram as palavras de Jesus não resistirão a tempestades. Estão apoiados na vaidade deste mundo, nos seus depósitos bancários, na religião vazia, que diz com a boca, eu amo a Deus, mas não o obedece. No dia do julgamento, serão condenados e não suportarão a destruição. Então, uma palavra de alerta àqueles que ignoram as palavras de Cristo. Um segundo alerta. Há muitos que não ignoram a palavra de Cristo, pelo contrário, têm reverência e apreço, mas não querem abandonar os seus pecados. Você talvez venha até aqui há anos
seja amigo de cristãos, goste das músicas cristãs, da comunhão cristã, mas não confessou a sua fé em Cristo, não se arrependeu dos seus pecados e não disse publicamente: eu assumo um compromisso com este Senhor, eu o amo e quero segui-lo. Estes também serão destruídos no dia do juízo. Tome cuidado, porque a tempestade pode chegar de repente. Quem ouve essas palavras e dá as costas, não será poupado no dia final. Por outro lado, aquele que ouve essas palavras e as pratica, suportará o dia da adversidade. Cristo é o fundamento seguro, a sua doutrina, e aqueles que estão em Cristo no dia do julgamento serão poupados e finalmente entrarão no reino de Deus e Pai. Quero compartilhar com vocês algumas aplicações, chamando a sua atenção mais uma vez. Primeira, cada discípulo deve praticar a ética do reino de Deus. Ouvir a palavra sem praticar é inútil. Há um perigo real do auto-engano. Considere a gravidade de professar a fé em Jesus Cristo, mas viver como incrédulos. Você professa a fé em Jesus Cristo, mas vive como incrédulo. Come como incrédulos. Compartilha dos mesmos pensamentos. Gosta do que os incrédulos gostam. E já não há mais distinção entre você e o mundo. Mas você gosta de ir à igreja. Você gosta de ouvir uma boa pregação no domingo. Cuidado para que você não esteja no auto-engano. Os falsos convertidos não entrarão no reino de Deus. Cada discípulo deve praticar a ética e examinar-se quanto ao perigo do auto-engano. Professar a Jesus como Senhor, mas viver como incrédulo. Tome cuidado. Examine-se hoje. Alguns dizem, né? Mas eu já fui crente. Eu já fui à igreja. Isso não significa nada. É preciso ir a Cristo, até a cruz. Abandonar os teus pecados aos pés da cruz. Confessá-lo como seu Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me. Eu confesso os meus pecados e os deixo aqui para segui-lo. Segundo, o erro de apoiar a salvação em nossos méritos e justiça própria. Este é um ponto importante da passagem. Os escribas e fariseus, Jesus está contrastando sempre no Sermão do Monte, imaginavam que seguir as tradições religiosas, certos rituais, apenas mecanicamente os garantia. E então o Senhor Jesus lhes mostra que não, que é preciso derramar-se aos pés de Cristo, que é preciso uma vida ativa segundo Cristo e não segundo os homens. A única obra confiável e segura é a obra de Jesus. E cabe a você fé, somente fé, porque a salvação é pela graça. Talvez você esteja colocando toda a sua esperança na sua performance religiosa, quando na verdade o único fundamento seguro para o dia do juízo é crer em Cristo como seu único suficiente Salvador, obedecê-lo. Em terceiro, Jesus apela à coerência, sermos criteriosos na escolha do terreno, no fundamento da edificação, sem pressa ou atropelo.
O alicerce é a parte principal da construção. Se não for seguro, por mais bonito que seja a construção, será condenada à ruína. Então, uma palavra aos novos na fé e àqueles que estão chegando para a classe de catecúmenos. Será um longo ano, 10, 11 meses, em que você vai lutar consigo mesmo. Vai lutar com Deus e com sua palavra. Talvez você não veja o motivo de ficar mais um ano estudando a palavra. Mas saiba que nós estamos trabalhando os alicerces. E se esses alicerces não estiverem bem firmados, não adiantará nada no dia do Senhor. Não temos pressa nem atropelo. Sabem como é que é alguém que constrói de maneira atropelada? Finca ali os paus, coloca a tenda e diz, tá bom. Tá sol, aqui nunca choveu, não bate vento, tá tudo pronto aqui. Para que eu vou me preocupar em aprofundar-se? Por que eu vou procurar me preocupar com tanto gasto de tempo nos fundamentos? Porque um dia virá a tempestade. E o que vai te dar substância é se você está firme na rocha ou não. Então, aos irmãos do catecúmenos, paciência. Vamos trabalhar os fundamentos. Coloque a sua fé sobre a rocha. Afunde, afunde, afunde. Quem já cavou alicerce sabe. Dependendo da fundura, você chega no momento que é rocha. Você bate, faz plim, a picareta, o enxadão. Fala, olha, chegou na rocha. Podemos assentar o alicerce aqui, porque está seguro. E por último, o risco de viver o presente sem considerar o dia mau. Vai tudo bem na sua casa? Graças a Deus. Seus filhos estão com saúde? Graças a Deus. Está empregado? Graças a Deus. Mas se hoje tudo mudar? Ao invés de saúde, uma enfermidade grave. Ao invés de abundância, escassez. Ao invés de paz no lar, uma guerra tremenda. E se a tempestade vier? Ela pode vir. Onde está o seu coração? Gastando tudo que você tem em seus filhos? Sua família? Seu dinheiro? Cuidado, que o fundamento da nossa fé seja a prática da palavra de Deus. Cristo, para que naquele dia, no dia final, podemos ouvir as palavras do nosso Deus. Vinde benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Entrem, entrem, meninos, porque tudo está pronto. Eu preparei. Entrem! Mas este benefício é somente aqueles cuja vida foi fundamentada no Evangelho da Graça e em Cristo Jesus. Que a tua fé e a minha fé sejam autênticas, que haja coerência entre o que cremos e o modo de agirmos. Estes sim estarão seguros no dia mau. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue
trombeta ressoar, irei